São Paulo, escrevendo aos Efésios, ele começa dizendo, na epístola que acabamos de ouvir: eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a que andeis, amboletes, diz o termo de São Jerônimo, que andeis com uma vida digna da vocação a que fostes chamados. E qual é a nossa vocação? Vocação, como sabemos, vem de vocare, do latim, chamar. Nós temos a primeira vocação, que é a vocação à vida. Deus nos chamou à existência, somos seres humanos, imagens de Deus. Deus nos chamou depois à fé, somos cristãos. E daí temos uma outra vocação que é a mais importante, que é a vocação à santidade. Quando nós fomos batizados e o padre perguntou: queres ser batizado? É como se ele perguntasse: queres ser santo? E nós dizemos o nosso sim. Quando entramos na igreja pelo batismo, nós recebemos de Jesus naquele dia aquela frase que ele disse no Sermão da Montanha: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Esta é a nossa vocação, sermos santos, vivendo a comunhão com Deus, para um dia estarmos no céu e estarmos com Ele eternamente, participando da glória de Deus, com os anjos, com Nossa Senhora e com todos os santos que estão lá. Esta é a nossa vocação e esta é a missão da igreja: encaminhar as almas para o céu. A igreja é sacramento de salvação e encaminha as almas para o céu, ensinando as verdades que Jesus Cristo ensinou, dando-nos os mandamentos e transmitindo a graça por meio dos sacramentos. Tudo isso com o objetivo para nós sermos santos. Mas em que consiste essa santidade? Quando nós falamos dos santos, imaginamos tantos santos na história da salvação, na história da igreja. Vemos um grande São Francisco de Assis, que recebeu a graça de ter as chagas de Cristo, pela sua vida, pelo seu amor a nosso Senhor e a paixão de Cristo. Vemos um Santo Antônio, uma Santa Teresa de Ávila, grande reformadora do Carmelo, São João da Cruz, contemporâneo seu, também ajudou Santa Teresa na reforma carmelita, um Santo Inácio de Loyola, que preparou verdadeiros soldados de Cristo, espalhou por toda parte, sobretudo pelo mundo descoberto naquela época. Vemos um São João Bosco, que atraiu tantos jovens, né? E tantos santos que a história da igreja nos mostra. E imaginamos: puxa vida, eu ser santo, sou chamado a ser santo, mas esses santos são apenas para nós admirarmos, mas jamais vamos ser santos. Ora, no céu só tem santos. Se nós queremos ir para o céu, temos que caminhar no caminho da salvação e no caminho da santidade. Mas em que consiste a santidade? A santidade consiste no amor. Como diz Santo Agostinho: ama et fac quod vis. E nós fomos criados para o amor, que é a maior das virtudes. Como diz Santo Tomás, vem da caridade. Caridade, diz São Paulo, é o vínculo da perfeição. Deus caritas est, Deus é caridade. Então o amor é primeiro um dom de Deus. E como virtude, é uma virtude infundida por Deus em nós, no nosso batismo, mas também é uma resposta nossa. Então, a caridade, ou o amor, como podemos entender, vem de Deus a nós e deve voltar a nós. O Papa Bento XVI, explicando o Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele fala que o amor é como a cruz, que tem uma haste vertical, que vem de Deus a nós, vai de nós para Deus, mas tem uma haste horizontal,
vem de Deus a nós e vai para o próximo. De modo que o amor tem esse duplo aspecto, o aspecto da cruz. Por isso, a maior prova de amor, do amor de Deus para conosco, nos dá o seu Filho. Como dizia São Paulo, muitas vezes em lágrimas, Ele me amou e se entregou por mim. É na cruz que nós encontramos o amor, esta realidade do amor, até as últimas consequências, de dar a própria vida, não só pelos amigos, mas dar a vida até pelos inimigos, como fez Jesus. Ele me amou e se entregou por mim. E era isso que movia São Paulo a se entregar a cada dia a nosso Senhor, por causa desse amor. E é nesse sentido que Jesus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus dá amor e pede amor nosso. Por isso ele coloca como o maior mandamento. Um doutor da lei, portanto um teólogo, foi perguntar a ele qual é o maior mandamento da lei. E Jesus respondeu. Eles discutiam, havia mais de 600 mandamentos e preceitos no Antigo Testamento, e discutiam, mas aquele fariseu foi tentar Jesus, porque uns diziam que era um, outros diziam que era um outro, e Jesus fala, não só o maior, mas coloca dois como maiores. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás, o segundo é semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como eu disse, são duas hastes da mesma cruz, amor a Deus e amor ao próximo, ou duas faces da mesma moeda. Não se ama a Deus verdadeiramente se não se ama o próximo, e não se ama o próximo verdadeiramente se não se ama a Deus, se não ama a Deus. Porque amor ao próximo sem Deus não é amor, é filantropia. Mas o amor verdadeiro está fundamentado no amor de Deus. Mas como é que nós devemos amar a Deus? Os escritores sagrados, também os autores espirituais colocam vários aspectos desse amor, compulsando vários. Nós podemos colocar hoje 3 aspectos do amor de Deus. Primeiro, amar a Deus é agradecer a Deus, sermos gratos por todas as graças que Deus nos concedeu. E nós temos muito que agradecer, né? Do ponto de vista natural, agradecemos o ar que nós respiramos, a água que bebemos, a nossa casa que nós temos, nossa cama onde dormimos. Nós só damos valor quando perdemos isto. Esses dias estive com um colega que passou pelo menos 2 meses numa UTI, no hospital, entubado por causa da Covid. E eu perguntei para ele o que foi que mudou. Ele disse, o que mudou é que eu vi que lá no hospital eu vi que não sou nada. E que dava tanto valor a tantas coisas, enquanto ali eu só queria um pouquinho de ar para respirar e não conseguia. Eu só queria isso, um pouco de oxigênio. E não dava valor a tanto oxigênio que eu tive na minha vida. E a partir daí, o que mudou é que eu valorizo todos os momentos da minha vida como se fossem únicos, e Deus me deu. E não reclamo mais de nada, porque tudo que Deus me deu é dom do seu amor. Bonita essa reflexão. Quer dizer, na verdade, nós temos que agradecer a Deus. E amar a Deus começa com esta gratidão. Nós, em português, dizemos a palavra obrigado. É diferente do francês, né? Merci, do inglês, thank you, né? Do espanhol, né? Gracias, do italiano, grazie. É tudo disso, graça, graça. Em português, nós dizemos obrigado, quer dizer, as graças que o Senhor me deu
me chamam a atenção e eu me sinto obrigado a dar uma retribuição a este amor que o Senhor me deu, também dando o meu amor. Retribuir é a tese de Santo Tomás de Aquino. Quer dizer, o verdadeiro agradecimento está em retribuir de alguma forma aquele meu benfeitor, né? Dando alguma coisa, me sinto obrigado a dar a ele alguma coisa. Então a gratidão a Deus vai por aí. Quer dizer, eu agradeço dando a Deus alguma coisa de mim mesmo. Por isso Jesus fala, né? Todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. É esse o amor que Deus quer de nós e que Ele pede a nós. Mas vamos num outro aspecto do amor que podemos dar para Deus, é quando nós somos humildes e reconhecemos a sua bondade e a sua misericórdia. Quando temos a coragem e a humildade de, quando cairmos, irmos a seus pés e pedirmos perdão, reconhecendo que nós não podemos nada, que não somos nada. Então, amar a Deus tem como base a humildade, que é a base de todas as virtudes. Como a caridade é a coroa, podemos dizer assim, a humildade é a base. Sem humildade, nenhuma virtude se sustenta. E se eu amo realmente a Deus, eu começo reconhecendo quem eu sou. Como dizia um santo, eu sou o que não é. E tu, Senhor, és aquele que é. Por isso eu vou confiar na misericórdia de Deus, confiar que Ele é meu Pai, que Ele me ama. Como diz Santa Teresinha, né? Um Pai que me mostra o caminho e que me diz que ali tem uma pedra. E diz para mim, cuidado com aquela pedra, você pode tropeçar. E se mesmo assim, você caminhando naquela pedra, naquela estrada, como diz Santa Teresinha, você tropeça naquela pedra e você cai e se machuca, o seu pai não vai ficar gritando, dizendo, bem feito, eu não te falei que tinha uma pedra, eu te ajudei a caminhar e mesmo assim você tropeçou porque quis, porque achou que não tinha problemas. Não, o pai vai lá, pega a criança, põe no colo, cura a ferida, põe a atadura. Santa Teresinha cita o caso de um médico para que restaure aquela fratura. Assim faz o Pai, que é Deus. Então nós temos que ter a humildade de reconhecer isso e de irmos a Ele e pedirmos perdão. Tantas vezes que nós cairmos, Deus não quer que nós façamos as pazes com o pecado, mas quer que estejamos sempre lutando, mesmo que caiamos. Mas o fato de se conhecer a si mesmo é a base dessa humildade. Eu me conheço, sei que eu sou fraco e não posso nada. E tudo que eu faço de bom é obra da graça de Deus. Um outro aspecto do amor de Deus é o deixar-se conduzir por Ele. O Senhor é minha vida, minha luz e salvação, como diz a Sagrada Escritura. Deixar-me conduzir como criança nos braços do Pai, como nos explica de novo a Santa Teresinha, a santa da infância espiritual. São Paulo diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, temos que nos deixar conduzir por Ele. Toda a nossa vida, todos os nossos projetos, tudo o que temos, tudo o que somos, consagrarmos, entregarmos a Ele com confiança, sabendo que Ele vai nos guiar como bom pastor para caminhos retos e verdejantes, como Ele mesmo diz lá no Salmo de Davi. E essa entrega exige de nós essa confiança. Às vezes eu vejo a mãe dizer para o filho, filho, vai com Deus, consagrei você a Nossa Senhora, e depois a mãe fica desesperada, porque o filho não deu notícias, porque imaginando que aconteceu o pior, mas não consagrou a Nossa Senhora, não entregou nas mãos de Nossa Senhora, porque agora está nesse desespero, entregou e tomou de volta,
Como se você fosse que fosse resolver tudo. Entregou. Mas não, nós nos entregamos a Deus, mas não nos entregamos totalmente. Só da boca para fora. Então precisamos ter essa confiança e deixar-nos conduzir por Ele. Isso é amor de Deus. E o amor ao próximo? Como se manifesta esse amor ao próximo? O amor ao próximo tem vários aspectos, né? Que não convém dizer que não é o caso, mas o primeiro é saber acolher o próximo. Ver o próximo como nosso Senhor vê. Ver o próximo com os olhos de Jesus. Sabendo que no próximo nós temos o próprio Jesus Cristo. E ele mesmo que nos diz isso, tudo aquilo que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Olhar o próximo como o próprio Jesus. Por isso, quem olha o próximo como Jesus, acolhe, ama, perdoa, e perdoa sempre. Uma vez São Pedro perguntou a Jesus quantas vezes devemos perdoar, até 7 vezes, e Jesus, Pedro, não conheces a natureza humana? 7 vezes? E Pedro achou que estava perdoando muito, 7 vezes. Jesus disse, eu te digo até 70 vezes 7. Esse é o perdão. E por que nós guardamos mágoa do próximo? A mágoa faz um mal tão grande. A mágoa é um veneno que nós criamos dentro do nosso coração e que faz um mal tão grande só a nós mesmos, não a outra pessoa. E quantas vezes as pessoas guardam mágoa de infância, né? E vai a idade da juventude, idade adulta, fica idoso ainda tem aquela mágoa que carrega no coração por uma palavra que alguém disse, por uma atitude que alguém tomou, seja o pai, seja a mãe, seja uma pessoa conhecida, e vai carregando aquele peso, aquele veneno no coração a vida inteira. Por que carregar essa mágoa? Por que não perdoar? A mágoa, que como dizem os santos padres, é sempre fruto do orgulho ferido. Tira essa mágoa, tira. Liberte-se dela e liberte-se com o perdão, entregando tudo nas mãos de Deus de verdade, né? Então tira a mágoa, né? E procure olhar o irmão naquilo que ele tem de bom. Todos nós temos qualidades e temos defeitos. Nossos temperamentos são assim. Tem qualidades, nos deixam assim exuberantes daquelas qualidades, são aquelas coisas que nós temos facilidade de fazer, mas temos também aquelas deficiências. E acontece que nós ficamos às vezes com uma lupa, olhando os defeitos do nosso irmão e os elevamos até a 5ª potência. Olhemos o que ele tem de bom, porque tudo que ele tem de bom é o dedo de Deus que está lá nele. É o amor de Deus que está falando ali. É o traço de Deus, porque ele é a imagem e semelhança de Deus, é o traço de Deus na sua vida, na sua alma. Então olhemos o que tem de bom e procuremos perdoar daquilo que ele fez, que nos ofendeu. Não julguemos, não julguemos. Julgar é um ato divino. Nós temos capacidade de julgar atos. Isso é bom, isso é mal, à luz da verdade e à luz da lei de Deus, o ato, a atitude, mas a pessoa, não podemos condenar ninguém. Nosso Senhor mesmo diz, não condeneis e não sereis condenados. A própria igreja faz isso, a igreja nunca condena a pessoa, mesmo quando a igreja aplica as suas penas. O Código de Direito Canônico prevê várias penas dentro da igreja para atitudes ilícitas, para delitos. O delito é uma falta, um pecado grave, a desobediência grave à lei de Deus, e a igreja que tem anexo uma pena. Por isso todo delito tem sempre um pecado grave, e mesmo assim quando a igreja pune com qualquer pena, que seja como excomunhão, suspensão, demissão do estado clerical e várias penas que a igreja põe, exatamente para um dos objetivos é exatamente levar à correção da pessoa, à correção do delituoso, do culpado. Por quê? Porque a igreja é mãe, é para corrigir
e também reparar o escândalo causado por aquela falta. Mas nunca para levar a pessoa para o inferno, dizer você está excomungado porque a igreja agora está te jogando no inferno. Não, você está excomungado, quando é o caso de excomunhão, que é a pena máxima, né? E é uma pena medicinal, exatamente para que você se corrija. Você vai ser punido deixando de receber certos bens espirituais da igreja, como por exemplo os sacramentos, como um castigo para você se converter. E convertendo-se, essa excomunhão é retirada. Ora, se a igreja que coloca na sua pena máxima esse fim, imaginemos nós então diante das pessoas. Não podemos de maneira nenhuma condenar, né? Só Deus conhece as consciências das pessoas. Podemos ver atitudes. Essa atitude, como disse São Paulo, né, a São Pedro, essa atitude não está de acordo com o Evangelho. E São Pedro falou para São Paulo falou para São Pedro, lá, né, no incidente de Antioquia, como São Paulo fala na Epístola aos Gálatas. Outro aspecto do amor, o próximo, está como é que nós tratamos uns aos outros. Com caridade, com paciência, isso é amor. O amor ao próximo exige isto. Na mesma epístola de São Paulo aos Gálatas, ele chama a atenção porque havia divisões lá entre os Gálatas. E ele disse, se vós vos mordeis, vós sereis destruídos. Mesma coisa Nosso Senhor diz para nossas comunidades hoje, para a nossa igreja. Se vós vos mordeis uns aos outros, vós sereis destruídos. Então nós temos que nos tratar bem. Não podemos aceitar de maneira nenhuma divisões entre nós. Por quê? Porque Deus é amor. Ele quer que nós amemos, como disse São Paulo. Qual é a razão desse amor? Ele diz aqui na epístola de hoje: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e acima de todos, no meio de todos e em todos. Portanto, nós temos que procurar amar os nossos irmãos e evitar tudo aquilo que o ofende, e procurar ajudá-lo, sobretudo nas suas quedas, dar a mão para que ele se levante e caminhe. É conhecida a história de dois homens que viviam pedindo esmolas, um cego e um coxo que andava se arrastando, não conseguia andar. Um cego e um coxo. Os dois pediam esmolas, de vez em quando brigavam, discutiam, até que uma certa hora, onde eles estavam, pegou fogo lá no lugar, e todo mundo começou a gritar, e saiu todo mundo correndo, mas o cego não podia correr porque não enxergava, o coxo não podia correr porque não andava, e os dois iam morrer. Então o cego teve uma ideia estupenda, disse para o coxo, olha, eu sou cego, não enxergo, você enxerga, mas não anda, então vamos fazer o seguinte, você monta nas minhas costas, e eu sou as suas pernas, e você é os meus olhos. Pronto, resolvido. E o coxo deu um pulo nas costas do cego, e diz, vá para lá, vem para cá, e o cego corre para lá, corre para cá, pronto, resolveu tudo. Então, assim nós, né, devemos olhar para o outro, o que o outro tem de bom, e procurarmos nos ajudar uns aos outros nas qualidades que Deus nos deu, e não ficar olhando o que o outro tem de defeito, né? Para que juntos possamos alcançar o céu. Esse é o nosso único objetivo, a nossa salvação. Peçamos então a nosso Senhor que nos dê essa graça de vivermos este amor, viver de amor, como diz a nossa querida Santa Teresinha, e que Ele então nos conceda a graça de amar. Ama et fac quod vis, como diz São Agostinho, ama e faze o que queres. E a medida do amor é amar sem medida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos de pé então, professarmos juntos a nossa fé.